Olá, amigos do Roteiro Espírita. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso canal. Hoje, para o nosso estudo dirigido do Livro dos Espíritos. Em particular, nesse vídeo, nós trataremos da temática Formas e Ubiquidade dos Espíritos, que ainda faz parte do capítulo 1 do livro 2 do Livro dos Espíritos. Este que, conforme sabemos, no último sábado, dia 18, completou 163 anos de existência da sua primeira edição. Nós já vimos os subtemas Origem e Natureza dos Espíritos e Mundo Primitivo. E hoje, em particular, os Espíritos vão tratar das formas pelas quais os espíritos se utilizam para se apresentar no mundo corporal. E esse subitem compreende as perguntas de número 88 a 92. Particularmente, nós escolhemos as seguintes perguntas que vão nos servir de base para a compreensão e entendimento desse subitem, que foram as de número 88, 91 e 92A. Vejamos o que dizem os espíritos a Kardec quanto à primeira questão de número 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Essa é a pergunta que Kardec faz aos espíritos ao tratar dessa temática. Até que ponto nós espíritos temos uma forma que seja determinada ou ainda limitada ou constante. E os espíritos, por sua vez, disseram o seguinte a ele: para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Por que os espíritos disseram isso para Kardec? Porque o espírito em si ainda não se pode traduzir a sua realidade completa. Por isso que eles o comparam como sendo uma centelha etérea. Para nós não, porquanto em cada encarnação ou em cada reencarnação, os espíritos se apropriam de uma forma. Eles se revestem de uma personalidade para poder atuar no mundo das formas. Então hoje vocês me veem dessa forma, dessa maneira. Amanhã já me verão de uma outra forma. Nas minhas reencarnações passadas eu tive uma outra forma, porque em cada experiência nós vamos nos apresentando, seja em um corpo masculino, seja ainda em um corpo feminino, de uma forma diferenciada. Mas enquanto unidade divina, nós somos os mesmos. E aí, como os espíritos ainda não puderam nos dizer a forma exata dos espíritos, até porque não teríamos compreensão plena, exata, até cognitiva para entender, eles disseram que para nós não, mas para eles sim, que é exatamente esta forma no sentido de uma centelha etérea, ou luz. Por isso disse Jesus: vós sois luz, vós sois deuses, brilhai a vossa luz. Brilhai a sua unidade divina, para que possa expressar toda a sua grandeza espiritual. Então é importante que a gente compreenda que, na verdade, nós não vemos o espírito, nós vemos a forma perispiritual do espírito na sua última romagem encarnatória, que pode ser igualmente das anteriores, porquanto, a depender da força do pensamento, do desejo do espírito, ele pode se apresentar para nós dentro de uma imagem, de uma personalidade, de uma das suas
reencarnações, como foi o caso de Emmanuel, que se apresentou para Chico Xavier naquela forma de um senador romano. Mas não quer dizer que ele não tenha tido outras tantas, que eu não tenha tido e que você também igualmente já não tenha tido outras e que não as teremos. E para cada encarnação, para cada experiência no corpo físico, uma nova roupagem. Por isso que nós não acreditamos na ressurreição dos corpos, mas na reencarnação. Nós adquirimos um novo corpo para vivermos uma nova experiência reencarnatória. Agora, o espírito ele é o mesmo desde a sua criação e que está em um processo evolutivo através delas de progresso, de aperfeiçoamento, de transformação moral para se constituir ao final desta jornada evolutiva nesta centelha divina, luminosa, que os espíritos assim consideram como sendo uma centelha etérea. Mas muito se tem estudado e pesquisado em torno desta realidade, embora não se tenha ainda uma definição completa, exata. Por enquanto, é o que nós temos e é o que nós podemos saber até então. Porquanto, na questão 17 do Livro dos Espíritos, Kardec vai questionar se é dado saber ao homem todas as coisas, o conhecimento de todas as coisas. E os Espíritos disseram a ele que não, porque nós nos encontramos ainda em um mundo de provas e de expiações, ao mesmo tempo em que eles disseram que nos falta um sentido. Esse sentido, certamente, é o desenvolvimento da nossa moralidade, da nossa espiritualidade. Portanto, investir em cada experiência corpórea vai nos facultar essa amplitude do conhecimento em torno da nossa realidade divina e espiritual. Mas na pergunta seguinte, a de número 91, Kardec continua nessa indagação ao questionar: a matéria opõe obstáculo aos espíritos? Até que ponto o elemento material é capaz de obstar o avanço, o movimento dos espíritos? E é muito legal essa pergunta porque muitas vezes nós nos fechamos dentro de um quarto, dentro do banheiro, a gente tenta fugir da presença dos espíritos como se eles não pudessem, não tivessem a capacidade de transpor essas barreiras materiais. E os espíritos vão nos dizer, para confirmar essa ideia, o seguinte: nenhum obstáculo impõe a passagem, o movimento dos espíritos. Eles passam através de tudo: o ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo, dizem os espíritos. Lhes são igualmente acessíveis. Olha que coisa. Portanto, não adianta querer colocar nenhum tipo de preceito, nenhum tipo de sei lá, deixa eu ver, me lembrar aqui um termo, nenhum tipo de mandinga, com respeito aos que fazem, claro, nenhum tipo de apetrecho, porquanto eles têm o poder de atravessar e de passar essas barreiras físicas. É dessa forma, ou é por esta razão, que nós vemos de quando em quando as pessoas dizerem que vêm espíritos dentro de casa, no ambiente de trabalho, dentro do carro, no elevador, porque eles fazem parte da nossa realidade comum vivente. O mundo espiritual, e vimos no capítulo anterior, eles
convivem conosco constantemente, em todos os lugares. Não existe um local em que nós possamos dizer estamos sozinhos, porque eles fazem parte da nossa realidade de vida. Portanto, nenhum elemento material, mesmo quando você se utiliza, e faziam muito isso antigamente, e ainda hoje nós vemos aqui e ali, o crucifixo, a cruz, para impedir a ação dos espíritos. Mas eles têm esse poder e essa capacidade. Isso é legal porque na medida em que o espírito evolui, na medida em que os espíritos eles vão se conscientizando em torno da realidade espiritual, vão se aperfeiçoando moralmente, ele vai tendo a possibilidade de expandir o seu rol de mobilização, de conhecimento, de vivência, e lhe é dado o direito de participar de uma série de eventos em ambientes e locais distantes dos quais ele convive, de onde ele faz parte. E é o que nós vemos nas casas espíritas, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, quando temos notícias de que os espíritos superiores, eles trazem para esses ambientes de formação, de reflexão, a presença dos espíritos menos aquinhoados desse poder de mobilidade para serem atendidos, para serem esclarecidos, para ouvirem a palavra libertadora, evangélica, porque tudo isso é possível. Agora, o ambiente, quando ele é constituído, o ambiente físico, é constituído de uma vibração superior, os espíritos inferiores, eles não têm a permissão de acesso a esses locais. Por isso a necessidade constante, e propôs Jesus, da vigilância e da oração, de manter a nossa casa mental arejada, em harmonia, pacificada, com a vibração elevada pelos pensamentos, para que não haja interferência nem as companhias desses espíritos inferiores, brincalhões, perturbadores. Não que eles não possam advir, não que eles não possam comungar dos nossos ambientes pessoais, mas quando a minha elevação moral, a minha sintonia é superior, eles não têm tanto acesso, tanta facilidade, quanto aqueles que estão no mesmo padrão vibracional dos encarnados. Portanto, a possibilidade de interagir no meio social em que nós nos encontramos é muito comum. Daí porque, às vezes, são eles que nos dirigem. Daí porque, muitas vezes, eles fazem parte das nossas vivências pessoais e privadas. Porque quando não existe o fator moralizador, eles têm acesso a todos esses espaços. Às vezes mesmo, até na nossa cama e nos nossos relacionamentos sexuais, pelo padrão em que nós nos encontramos e que nos consorciamos com essas mentes infelizes. Portanto, voltando à resposta dos espíritos a essa questão. Nenhum obstáculo é dado ao espírito. Ele tem esse poder de transitar em todas as esferas e em todos os espaços. Claro que dentro daquilo que lhe é possível, que ele tem acesso. Comparativamente, me parece que já trouxe aqui esse exemplo, mas vale também como reforço, é aquele no que se refere às questões financeiras. Quanto mais posse financeira você tem, mais a possibilidade de você ampliar o seu espaço de mobilidade. Quanto menos você fica restrito naquele ambiente ao qual você convive. Porque o que dá acesso a esses outros espaços, às vezes, é a sua condição financeira, econômica.
Até aí tudo bem? Então, na pergunta de número 92A, Kardec ele vai questionar o seguinte: todos os espíritos irradiam com igual força? Até que ponto o meu potencial iluminativo assemelha-se ao do nosso querido Chico Xavier, por exemplo? Será que são todos iguais do ponto de vista da sua irradiação, da sua energia, da sua força? E os espíritos disseram assim: longe disso, bem longe dessa realidade acontece. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Então eu não poderia jamais querer me comparar a um Chico Xavier, em que pese que um dia, do ponto de vista espiritual, eu também, você, o alcançaremos essa condição de um Chico Xavier. Por ora, pelo menos no que se refere a mim, está bem aquém desse ideal. Mas na medida em que eu me esforço por me depurar, por me moralizar, por me transformar, eu vou conquistando esses valores e vou adquirindo essa capacidade de irradiação. É interessante nesse aspecto da pergunta, e ainda lembrando de Chico Xavier, que é dito por um dos seus biógrafos que quando ele orava, estava fazendo o seu evangelho, ele irradiava dentro da sua casa, ou de sua casa, para todo um quarteirão da sua cidade, Uberaba, o Pedro Leopoldo. Porque ele tinha essa força de expansão do corpo perispiritual. Aliás, vale lembrar aqui, e já em primeira mão, o nosso próximo tema, o seguinte, depois desse, é exatamente o perispírito. E aí nós teremos pelo menos umas 2 ou 3 apresentações a respeito desse tema, porque é um tema muito extenso, profundo, que vai requerer mais de um vídeo. E para que a gente não se estenda demasiadamente, dentro do que foi acordado, de pelo menos no máximo 30 minutos de cada um deles, nós vamos então ampliar para a parte 1, parte 2, quem sabe parte 3. Então, quanto mais elevado o espírito, mais a sua expansão perispiritual, e que alcança o maior número de pessoas ou de locais. Mas quando o espírito não é puro, moralizado, ele fica circunscrito, preso a apenas a sua própria sombra. Daí a necessidade urgente de nós exercitarmos a meditação, a oração, a boa leitura, a prática do bem, porque são recursos que favorecem ao nosso expandir da nossa força interior. É o que Joana convida-nos a essa iluminação interior, a vivência do amor entre nós. Porque quanto mais nós expandimos amor, mais o nosso campo energético ele também se amplifica. Então, repetindo, longe disso, disseram os espíritos. Essa força depende do grau de pureza de cada um de nós, espíritos. E em nota de rodapé, Allan Kardec ainda considera, vejamos, cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender à prova o dom da ambiguidade atribuído aos espíritos. Dá-se com ele o que se dá com uma centelha,
que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Então ele vai justamente se apropriar de elementos comuns ao nosso entendimento para mostrar essa capacidade de expansão, de radiação que nós podemos fazer mediante a força do pensamento. Porque quando ele vai falar de ubiguidade, ele vai falar exatamente dessa possibilidade de estar, por exemplo, em outros ambientes variados ao mesmo tempo. De poder fazer com que o seu pensamento chegue a vários locais, como acontece ainda com os espíritos superiores, da elevação moral de um Bezerra de Menezes, de um próprio Francisco Cândido Xavier, de um Emmanuel, de uma Joana de Ângeles, pois que a força do seu pensamento chega a vários locais, qual se tivesse vários pontos intermediários de som que dali daquela base é transmitida para vários locais. Como acontece conosco do ponto de vista humano, quando, por exemplo, uma notícia precisa chegar ao maior número de pessoas. Então, daquele local que está sendo transmitido a mensagem, captadores dessas informações chegam e passam para outros ambientes. É nesse ponto que a gente precisa compreender essa realidade. Então, dito isso, e refletindo sobre esta nota do autor Allan Kardec, nos dá a ideia da importância de nós desenvolvermos cada vez mais essa nossa capacidade de transmitir a nossa energia, o nosso pensamento em favor de nós mesmos e daqueles nossos irmãos. Hoje nós vivemos uma situação pandêmica que é do conhecimento de todos, em que nós nos encontramos no isolamento social e podemos, enquanto um recurso, exercitarmos a nossa capacidade mental, emitindo irradiações de paz, de amor, de equilíbrio para todos esses que estão envolvidos nessa pandemia, para que a gente possa sair dela da melhor maneira possível. Tá certo? Bom, qual seria então o resumo desse subtema? O que a gente poderia estar dizendo além daquilo que foi dito? Que quanto mais eu me compreendo, quanto mais eu me entendo do ponto de vista do espírito imortal que eu sou, mais eu estarei contribuindo a favor de um mundo melhor, de uma sociedade mais justa, de um planeta mais evoluído, no qual os espíritos que habitam nele estão dentro desta proposta crística, que é fazer com que haja esse avanço do ponto de vista espiritual na Terra. Sendo assim, entendamos que podemos utilizar o poder do pensamento, a força mental, para expandir luz, para emitir boas vibrações, bons pensamentos. Porque quando eu me recolho no meu mundo interior, fecho as minhas portas para as coisas do mundo e entro em conexão com o Pai que está nos céus, eu vou estar igualmente me fortalecendo interiormente por conta dessa irradiação que eu transmito para mim mesmo, e com isso eu contribuo a favor daqueles que estejam mais próximos de mim, a começar pelos meus familiares, meus vizinhos, meus amigos, e daí estende-se para toda uma comunidade social a qual pertencemos.
Para finalizar, nós trazemos como frase de Allan Kardec a seguinte: quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Porque a vida, ela é eterna. A vida no corpo, ela é transitória. Então, quando o corpo perece, morre, ele é enterrado, vai passar pelo processo de transformação, e aquele que o habitava até aquele momento sai na sua condição espiritual e volta para a sua realidade de espírito imortal, dando continuidade à sua vida, levando consigo na bagagem as suas aquisições adquiridas nessa sua última encarnação. Portanto, devemos amealhar o quanto pudermos as bênçãos dos céus, as riquezas de Deus, porque são estas que vão nos servir no mundo espiritual. A nossa paz de consciência, a nossa serenidade, a nossa harmonia interna, a nossa consciência de individualidade, de espírito, para revivermos, tornarmos as nossas experiências e afazeres como espírito, até que uma nova oportunidade surja e que nós então voltemos de novo a uma experiência no corpo físico. Dito isso, nós agradecemos a todos vocês e desejando votos de paz, de harmonia, e dizendo também que no nosso próximo encontro do estudo dirigido do Livro dos Espíritos, pretendemos fazê-lo ao vivo. Estou me preparando para que isso aconteça. E a partir de agora, as nossas transmissões serão às terças e às quintas-feiras. Enquanto perdurar a pandemia, nós assim o faremos. Dia de terça, dia de quinta, estaremos postando um vídeo do estudo dirigido. Tá bom? Acompanhem, compartilhem, curta se vocês gostaram do material, façam complementações, os comentários, se inscrevam no nosso canal, divulguem o nosso canal, porque a proposta dele, do Roteiro Espírita, não é outra que não seja levar o conhecimento da doutrina espírita para todos aqueles que se afeiçoam a ela. No mais, muita paz, muito obrigado a todos e até quinta-feira, muito provavelmente ao vivo, tratando da temática perispírito. Muita paz e obrigado a todos.